Seguindo adiante, então, porque durante a tensão diplomática entre a Argentina e a Espanha, que está dando o que falar, o Segre aqui vai dar real, o presidente Javier Milei disse que voltará ao país europeu em 21 de junho, olha só, tá realmente botando o pau na mesa. Vamos entender se ele vai mesmo, porque o editor de Internacional, Fabrício Nates, que está aqui, vai trazer todo o contexto para a gente entender que história é essa que está acontecendo entre Javier Milei e também Pedro Sanches, a esposa de Pedro Sanches, citada de uma forma ali nada abonadora, meio pejorativa até. O que aconteceu? E o Segre comenta. Briga boa, né, Segre? Boa no sentido de que pra quem gosta de porradaria, assim e tal, é interessante a gente acompanhar. Não é nem um pouco bonito, muito menos elegante da parte nem do presidente Javier Milei, nem do primeiro-ministro Pedro Sanches. A gente, vamos lembrar aqui, vamos recapitular desde o começo, né? O Milei estava lá em Madrid no domingo, fez um discurso, um evento patrocinado pelo Vox, que é o partido considerado a extrema-direita lá, da Espanha, e chamou a primeira-dama espanhola de corrupta. Os espanhóis, nem mesmo a oposição na Espanha gostou. Falou que isso é um absurdo, não pode ficar falando esse tipo de coisa por aí e tal. Qual foi o termo exato que foi empregado, meu caro Segre? Foi isso? Corrupta! Corrupta. Exatamente. Abre aspas, corrupta, fecha aspas. Para ser bem específico. Em nome da precisão. Vai que vai, E aí houve toda, então, uma reação diplomática, né? O ministro das Relações Exteriores da Espanha convocou a embaixadora espanhola que estava na Argentina, chamou ela de volta, tirou lá de Buenos Aires, chamou o embaixador argentino em Madrid também para prestar explicações, que é a forma de dizer que eles não estão... É um sinal grave, né? Para dizer que não estão gostando do que está acontecendo. E agora o Milei já falou que vai voltar para a Espanha em junho, porque ele tem um prêmio para receber por lá, né, Segre? Isso está desafiando ali um pouco os poderes entre os dois, porque até, inclusive, teve uma manifestação do porta-voz da Casa Rosada, o Manuel Adorni, falando que o Milei já foi chamado de vários nomes vindos do governo espanhol e que ninguém falou nada sobre isso, que quem tem que pedir desculpas, na verdade, é o governo da Espanha por acusações que foram feitas anteriormente, dizendo que ele é uma figura que promove o ódio, dizendo que ele ingere substâncias, né? E isso está causando toda uma tensão diplomática. O que a gente pode afirmar com certeza é que o Milei não poupa as palavras e também não faz questão de fazer amizade com políticos ao redor do mundo. A gente não é a primeira tensão diplomática que ele acaba gerando, né? Então a gente está falando da Espanha, mas teve recentemente Colômbia, a China também está acrescentando aí, a lista está marcando, colocando os pontinhos aí ao redor do mapa mundo. O próprio Lula também, nas eleições ele xingou o Lula de corrupto. Mas aí eu tô falando nas eleições ele xingou. Eu falo pois é, mas eu tô falando já no período da presidência, né, que você espera uma certa diplomacia. Exatamente, uma diplomacia. Né? A liturgia do cargo, né? Liturgia, como diria Marco Aurélio Melo, liturgia. Vamos lá, Segre, eu quero entender de você aqui a real, porque fica sempre aquele dilema, né? Entre retórica e prática, bravatas vão ao vento, o que vale são ali as suas ações concretas que você toma na realidade. Especialmente com a China, estão falando que isso é um claro exemplo de Milei e sua incoerência entre retórica e prática. Procede? Eu não sei se é uma incoerência. Eu acho que Milei, conheço ele dos corredores dos canais de televisão, ele é comentarista econômico na Argentina, e quando o Milei consegue chamar o holofote, aí ele coloca o assunto que ele quer. Ou seja, primeiro, ele sabe muito bem chamar a atenção para ele, dizendo, através de um discurso que possa ser questionado, uma palavra que possa ser questionada, mas quando você avalia a situação, quem começou com essas agressões primeiro foi o governo de Pedro Sánchez, porque o ministro do Pedro Sánchez, da Espanha, governo socialista, mencionou, como Fabrício indicava, que ele era um fascista, que tinha discurso de ódio e que ingeria substâncias químicas, ou seja, estava falando que ele se drogava. E isso não fica, de forma diplomática, nada elegante. Então, Vou te pedir uma breve licença aqui. Gustavo Segre com a palavra aqui no Morning Show, 10 horas e 54 minutos. No ponteiro, a gente está falando do pé de guerra entre Javier Milei e a Espanha. É colonizado e colonizador aí, voltando com as brigas do passado. Seguindo, então, com Gustavo Segre. Mas o seu comentário. Que você tenha uma briga da Argentina com a Espanha seria como que o Brasil brigasse com Portugal. Exatamente a mesma coisa. Então, é uma situação que
do ponto de vista da cidadania, não aplica. É uma questão de governo, lógico. Tem um governo de direita na Argentina, um governo socialista na Espanha, e aí você tem essas brigas que o Milei insiste em fazer, porque isso chama a atenção dele e ele se coloca como uma referência da direita contra o avanço eventual da esquerda a nível mundial, já não mais na região. Já passou o Atlântico. Então, é uma situação em que, por exemplo, quando você questiona, ele estava errado, não precisava falar que era corrupto, até por uma questão jurídica. Ele está sendo investigada, não tem uma sentença que diga ela é corrupta. Mas aí, quando questionado o porta-voz da Espanha, eles perguntaram, desculpa, vocês estão incomodados com o que o Javier Milei, mas vocês do governo falaram que, e vou ler o nome, Isabel Díaz Ayuso, que é a presidente da Comunidade de Madrid, era corrupta. E não tem nenhuma investigação. E aí que vem o grilo. Cri, 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 cri. Então, se aplica uma, aplica para a outra. Claro. Mas não deveria ser assim, Fabrício. Trazer eu concordo com o que você falou, mas trazer talvez um agravante aqui. Eu estava vendo os dados, a Espanha é o segundo país que mais investe na Argentina, né? São 15 bilhões de euros por ano. A Argentina não está em situação de poder ficar negando a entrada de dinheiro de qualquer lugar. Claro que as empresas espanholas que querem continuar operando na Argentina vão continuar operando livremente. Não há o menor problema em relação a isso. Mas gera uma tensão que é desnecessária, não? E concordo contigo. O presidente da Confederação Empresarial Espanhola, uma da Confederação Empresarial Espanhola, falou que também não gostou dessas declarações, que pega muito mal, e o ministro das Relações Exteriores disse até que, inclusive, cogita romper relações diplomáticas, né? Aí acho que a gente já está falando de um passo um pouquinho à frente, não? Haja trabalho para Diana Mondino, a chanceler argentina, que já contornou o negócio da Colômbia, que já foi falar, o Milei falou que o Petro era um assassino. Então, eu preferia corrupta que assassina. Mas talvez o Trump talvez inspire em algum grau o Milei no famoso Art of the Deal, né? A arte ali dos negócios, né? De talvez ser um pouco exagerado e inflamado no início, e aí vai tricotando, vai reduzindo a temperatura e vai tentando selar pontes para tentar, talvez, abaixar um pouco a temperatura. Geralmente é assim que funciona, mas o Milei ainda está inconstante. Está aprendendo. Está aprendendo aí a controlar o termostato político. E, Mota, só para finalizar, então, eu queria a sua opinião, porque recentemente, diante dessas acusações pesando contra a esposa do primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, ele até por um triz não renunciou ao cargo em abril, e, claro, ele teve um resultado super desfavorável ali, o Santiago Abascal, né, um dos líderes ali do Vox, esse partido de direita na Espanha, ganhando uma presença no legislativo ali sem precedentes até na história recente, e a gente vê essa questão com a Argentina aí só agravando aí as tensões no dia a dia do Pedro Sánchez. O que você acha, Mota? Eu voto com o Segré. Eu acho que o Milei faz muito bem esse papel de porta-voz de coisas que todos nós queremos dizer, mas nunca temos a chance de dizer, né? Quem não quer chamar um sujeito que foi guerrilheiro, terrorista, de assassino, né? Porque ele participou de uma organização terrorista. O Milei faz muito bem isso. Ele coloca um grau certo de polêmica nas suas declarações, e aí o resto da mídia mundial faz para ele esse favor de divulgar as suas ideias e discursos pelo mundo inteiro. Essa fórmula é uma receita que tem provado que está trazendo dividendos para ele e tantos outros que sabem aí manusear as engrenagens do poder e da mídia a seu favor. Realmente é um playbook aí que tem funcionado e o Milei sabe usar muito habilmente. Mas